Se fidelizar clientes em mercados focados em relacionamento já é difícil, imagina fazer isso em um segmento tão competitivo como varejo, atacado e afins. No Raise the Bar dessa semana vocês vão saber tudo sobre como o Sam's Club conseguiu se tornar o maior clube de compras do Brasil. E o que é um clube de compras e, no final do dia, como que foi criada essa diferenciação tão relevante que gerou tanto impacto. Então, aproveita, assiste o episódio até o final e segue nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, para quem está precisando recrutar e selecionar essas áreas, não pensa duas vezes e vai lá conhecer a metodologia super pioneira da The For Sales Company, que fez a For Sales virar a maior empresa do segmento nas Américas. Para começar, queria dar muitíssimo boas-vindas aqui a Cláudia Vilhena, CMO do Carrefour e do Sam's Club, e quem vai nos contar esse case tão bacana. Como é que você está, Cláudia? Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Prazer enorme falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Como é que você está, Maurício? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos lá, né? Mais um episódio, mais um case bastante interessante que eu estou bem curioso para conhecer um pouquinho mais. E um dos principais cases do mundo, né? Eu queria inclusive começar entendendo, né, Rodrigo, o Sam's Club, ele é conhecido por ser um clube de compras, como você falou ali na abertura do episódio, né? E quando a gente vai correlacionar ele com os seus concorrentes, geralmente a gente correlaciona com atacados. Então eu queria fazer essa pergunta diretamente para a Cláudia e entender dela, né, o que é um clube de compra e qual é a diferença de um clube de compra para um atacado. Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, vou explicar, acho que essa é uma confusão normal. Eu brinco aqui com o meu time de marketing que a gente não está construindo uma marca, a gente está construindo um segmento, né, na cabeça do brasileiro, porque todo mundo conhece o varejo tradicional, hipermercado, supermercado, mercado de conveniência e os atacados, atacarejos aí que ganharam o coração do brasileiro. O Sam's, ele é uma mistura de quase tudo isso. A gente é, sim, um atacado, porque a gente vende produtos em grande quantidade, produtos, né, como a gente chama de packs, mas a gente não tem o mesmo posicionamento de um atacado como o brasileiro conhece, os atacarejos. Por quê? Porque os atacarejos, eles vendem normalmente produtos de primeira gama, né, como a gente chama aqui no varejo, os produtos mais baratos, os produtos das grandes marcas, mas os produtos de entrada. O Sam's é justamente o contrário. O nosso diferencial é vender produtos disruptivos, produtos exclusivos, muitos produtos importados que as pessoas não encontram em qualquer lugar no Brasil, a preços disruptivos, justamente porque tem o tamanho de atacado. Então, é uma mistura realmente de um modelo, né? E ainda tem a questão da assinatura, que muita gente no Brasil tem muita confusão, e é normal, porque somos o único, e fora do Brasil é bem comum, né? Só para vocês terem uma noção de números, a gente tem 58 clubes aqui no Brasil, a gente abriu 16 clubes nos últimos 2 anos, então foi um crescimento bastante grande, bastante avançado. Quando você fala clube, são unidades do Sam's, né? São as nossas lojas, que a gente chama de clube, e os nossos clientes a gente chama de sócios. Mas quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, onde o Sam's Club já está há muitos anos, são 660 clubes, só nos Estados Unidos. Mais quase 200 unidades no México, que é um outro país onde o Sam's tem uma operação muito grande. Então, e lá tem outros concorrentes que são clubes de compras. O Costco é muito conhecido fora do Brasil, o BJ's é muito conhecido fora do Brasil. Então, fora do Brasil, o conceito de clube de compras é muito difundido. O brasileiro está descobrindo esse conceito, porque somos únicos aqui ainda. Então, a gente explica que o que é um clube de compras, né? Por que as pessoas têm que pagar para comprar? Que é uma dúvida normal e a gente explica. Quando você se torna membro o sócio do Sam's, né? Quando você compra o nosso membership, assina o nosso membership, você está contratando o Sam's Club e a área comercial do Sam's Club para ser curador de produto para você. Então, vamos dar uma explicação bem simples. Você vai no hipermercado, no Carrefour, por exemplo, né? Que está aqui dentro do grupo. Uma média de quantidade de itens que a gente vende no Carrefour, a gente tem uma média de 30 mil itens.
itens, que a gente chama aqui de SKUs, mas são os itens, 30 mil itens. Quando você vai no Sam's Club, a gente tem no máximo 7 mil itens. Então, olha a diferença. Então, você vai encontrar no Sam's o conceito de bom, ótimo e excelente para cada produto. Então, você não vai encontrar 15 tipos de geleia, você vai encontrar 3 geleias. Por quê? Porque a área comercial foi contratada para estudar todas as geleias, e isso serve para qualquer outro tipo de produto, e escolher as melhores opções para você. Então, a preços disruptivos, tamanho normalmente maior, que a gente chama de club size, são os tamanhos um pouco maiores, e encontrar o melhor preço para aquele produto. E trazer produtos muito diferenciados para o Brasil que a gente não encontra em qualquer lugar. Então, esse é o conceito do clube de compras. Você vai pagar uma anuidade para ter direito a se associar a esse clube para encontrar produtos que você só encontra, a grande maioria aqui no Brasil, lá, e a preços muito diferenciados. Eu vou dar alguns exemplos aí. Cheesecake Factory, quem vai para os Estados Unidos é super fã. A torta. A gente é o único lugar que vende Cheesecake Factory no Brasil. Então, a gente tem esses contratos de exclusividade com a indústria para a gente trazer isso para os nossos sócios a um preço muito diferenciado. Então, esse é o modelo de clube de compras, esse é o formato que funciona o Sam's Club. Interessantíssimo. Você está querendo dizer, então, que eu vou, em vez de gastar 2, 3 horas de mercado, vou gastar uma, porque não tem aquele monte de produto para eu perder. O que acontece, sendo super realista, é que as pessoas gostam de ir ao Sam's para passear. Então, assim, eu adoro estar estar no clube, estar dentro da loja e conversar muito com os nossos clientes, com os nossos sócios. E eu adoro ouvir eles falarem assim, nossa, olha isso aqui, só encontro no Sam's, olha isso aqui, meu Deus. Então, a gente tem produtos icônicos, realmente, que são muito diferentes. A gente tem um conceito que a gente chama aqui de in and out, que é o quê? São as novidades por tempo determinado. Então, são produtos sazonais, não seguindo a sazonalidade do varejo tradicional, mas são produtos que entram no sortimento e ficam muito pouco tempo, porque a gente compra em quantidades menores. Então, a gente brinca que cada visita ao Sam's é uma descoberta de um produto diferente, que você tem uma grande surpresa quando você está lá. Por isso que a gente acaba falando que as pessoas ficam mais tempo aqui, porque elas querem realmente descobrir as novidades que existem aqui no Sam's. Cláudia, só para terminar esse pano de fundo sobre clube de compras, explica para quem não conhece ainda o Sam's quais as categorias de produto que estão inseridas nesse conceito da empresa. Para fazer um paralelo entre o portfólio que vocês têm na loja versus os demais atacados, não, né? Os atacados que são um possível concorrente de vocês, né? O Sam's ele é focado muito em produtos diferenciados e exclusivos para todos os sortimentos. Então, a gente tem muito não alimentar, a gente tem muita organização, UD, né, utensílios domésticos, a gente tem bazar. Por exemplo, a gente é o único autorizado a vender leves fora da Leves no Brasil. Então, a gente tem lá a nossa calça jeans leves, exemplo de ponta de preço para vocês terem uma ideia, você vai pagar 500, 600 reais numa leves aí no shopping, no Sam's você vai pagar 259, 299. A gente, de novo, não tem todo o modelo de leves, a gente tem 2, 3 modelos de leves, mas o leve está lá. Então, a gente tem bazar, a gente tem não alimentar e a gente tem todas as categorias de alimentar. Então, a gente tem perecíveis muito fortes, FLV, né, frutas, legumes e verduras, a gente tem toda a parte de refrigerados, congelados, tem muita mercearia, chocolates, enfim, bebidas. Então, a gente cobre todas as categorias diferentes, né, como você comentou do atacado, que normalmente o atacado não tem a parte toda de não alimentar, né, não tem bazar, não tem têxtil, não tem toda essa parte, e o hipermercado já tem, mas com um sortimento muito maior. Então, no Sam's a gente por isso que acaba a gente sendo uma mistura dos dois, mas a diferenciação realmente é o item, né? A gente brinca que para entrar, imagina que eu tenho que ter 7 mil itens dentro do meu sortimento, então na hora de botar um eu tenho que tirar outro. Então a escolha, já entrando um pouquinho no que a gente vai falar aqui muito desse mundo de dados, a escolha é muito baseada em dados de consumo. Se o meu sócio não está consumindo aquele produto, ele já me demonstrou que aquele produto não faz sentido dentro do nosso portfólio, então ele vai ser delistado, a gente vai tirar e vai entrar com uma outra categoria. Então é uma escolha, a área comercial que vive fazendo escolhas muito difíceis, porque a gente tem vontade de colocar mais itens, às vezes mais sabores de um determinado item, mas se realmente o nosso sócio não comprou, não viu que faz sentido para ele dentro do Sam's, ou se a gente não consegue uma negociação com a indústria para fazer uma embalagem especial para Sam's, porque a gente não vende a embalagem pequenininha, como eu falei, não vai entrar no Sam's. Então a gente tem todo esse conceito que é muito
seguido à risca, porque ele é o conceito do clube de compras. É muito tentador a gente querer botar várias coisas no nosso sortimento, mas a gente realmente tem que escolher o que faz sentido para endereçar a proposta de valor do membership. Perfeito. Cláudia, e agora já entrando um pouco mais no modelo de negócio de vocês têm uma barreira de entrada clara comparado com os possíveis concorrentes, que é o membership, né? A pessoa precisa se tornar membro, então aí tem um primeiro desafio que é esse convencimento. E aí você falou, o americano está muito mais acostumado com isso do que o brasileiro, então tende a ser o primeiro dificultador ali para a existência de vocês no nosso mercado nacional. Como funciona esse processo? Como vocês fazem para converter esse cliente? Explica um pouquinho para nós desse desafio, né? E como que vocês fazem para atrair membros, né? E qual que é o número de membros no Brasil, se der para abrir? Se der para falar, seria legal. É exatamente isso que você falou, a gente tem uma barreira de entrada, ela existe, principalmente porque o brasileiro precede dessa explicação do que é clube de compras, do que é o Samsung, por que eu tenho que pagar para comprar, é a pergunta mais natural, só que depois que ele ultrapassa essa arrebentação, existe uma fidelização muito maior, aí você pode fazer um paralelo com uma academia, por exemplo, né? Você tem academia talvez no seu prédio, mas você paga uma academia, quando você paga essa academia, a sua vontade de ir é muito maior, porque você está sócio daquele lugar, um clube, por exemplo, então um clube, né, de lazer. Então a gente tem de fato esse primeiro momento. Esse primeiro momento a gente trabalha numa série de estratégias. Eu tenho, obviamente, né, todo o topo de funil ali de branding, de explicar o que é o clube de compras, principalmente para quem não conhece, de trabalhar a marca. E depois desse momento a gente tem um time de venda que vai trabalhar essas estratégias, seja ela através de parcerias estratégicas que a gente tem, seja ela através da mídia digital para fazer a conversão. Então, a gente cresceu, a gente dobrou o número de sócios em 2 anos, né? Então a gente saiu ali, quando eu cheguei aqui no Samsung, a gente tinha 1,9 milhões de sócios, a gente tem 3,6 milhões. Nossa. Então é uma quantidade muito grande de pessoas, de fato, conhecendo a proposta de valor e se interessando, porque o que a gente costuma explicar é que na primeira compra a sua mensalidade já voltou para você. Você pensa que o Samsung Club é R$75 no ano. É menos de R$6,25 por mês. É menos que um cafezinho, né? Então, a gente tem um modelo de cashback em cima do seu total de compras. A gente é o melhor cashback do Brasil. Por quê? Porque a gente não tem compra mínima no resgate. Então, você acumulou o seu cashback. Se você vier aqui só resgatar o que você tem, você bota sua compra na sacola e sai. Você não tem compra mínima, você não tem percentual de resgate, como muita gente faz. Não tem nada disso. Então, só na primeira compra, se você comparar esses preços que eu dei aí para vocês, por exemplo, de uma Leves, ou com cashback, isso já voltou para você. Então, é dessa maneira que a gente explica para o potencial cliente. A gente faz a conta para ele, a gente explica realmente o modelo e fazer parte desse clube, você vai conseguir uma economia nominal no ano muito maior do que o valor do membership. Quanto que vocês estimam de economia? Vamos pensar que eu faço compra hoje no mercado X e vou passar a fazer compra no Walmart. Quantos % de economia no ano vocês estimam que o membro tenha? Olha, a gente não tem esse número exato, o que a gente consegue fazer é mostrar, por exemplo, a gente vende, como eu falei, produtos maiores, né? Então, o que a gente tem é a pesquisa de preço. Então, por exemplo, você vai olhar um azeite agora virou ouro, né? Azeite praticamente é uma nova moeda chamada azeite. Por aí. Então, azeite, a gente vende, por exemplo, azeite de 1 litro, com acidez de 0,5. Quem entende de azeite, quem gosta de azeite, sabe que a gente não vende óleo, a gente só vende, de novo, falando aquela história do sortimento. Se eu só tenho 3, é o bom, o excelente, o ótimo e o excelente, eu vou escolher esse azeite. Então, não vai ter azeite aqui de entrada, como a gente fala, que é uma mistura de óleo, vai ter azeite puro. Então, desses 3 azeites, num tamanho de 1 litro, a gente chega a ser 20% mais barato do que o mesmo produto, dobrando 500 ml, que é o que o varejo tradicional venderia. Então, o exemplo da calça leves é outro que eu dei para vocês. Então, a gente tem uma negociação com a indústria muito relevante, justamente porque a gente tem esses itens diferenciados que só a gente traz. O que a gente tem também é muito item importado. Então, esses itens é mais difícil de ter poder de comparação, né? A gente tem muito chocolate importado, muito biscoito importado, enfim, as próprias roupas. Então, é um pouco mais difícil de fazer essa comparação. Essa para mim sempre foi a confusão ali que misturava o atacado com o Sam's Club, que me fazia não entender muito bem, porque às vezes vai na casa de alguém, onde é que tu comprou isso aqui? Comprei no Sam's Club. Peraí, mas não é um atacado? Porque geralmente tem aquela imagem que o atacado é as coisas mais normais em volume, né? Não, lá é cheio de coisa importada, então ali que tu começa a construir o teu entendimento.
Eu acho que tem um trabalho aí de conscientização, né? De venda de conceito, de criar categoria, como você falou. Porque eu também não tinha muito essa dimensão do posicionamento exato, né? Exatamente por sermos únicos, né? É mais difícil. Você tem que explicar a marca, você tem que explicar o conceito, você tem que explicar o que tem aqui dentro. Tem muita gente que vai na porta e acha que vai ser barrado, porque é um clube. Eu posso entrar, não posso entrar? Então, é muito importante falar sobre isso. Todo mundo pode entrar, pessoal, fiquem à vontade, vai lá. Inclusive, se você for nas redes sociais, você coloca lá achadinhos do Sams, tem umas pessoas que fazem vídeos que viralizam, trends, mostrando o que tem dentro do Sams. Tipo, eu vou te contar um segredo, eu sou sócio do Sams, deixa eu te mostrar o que tem aqui. É muito engraçado, porque as pessoas realmente acham que não podem entrar. Então, tem várias místicas aí que a gente tem como trabalho de marca, meu time de marca, que quebrar essas barreiras, né? Explicar o que a gente é, posicionar e mostrar os itens. Eu acho que o Sams brilha através dos itens. Quando você vê um item diferenciado, que vira realmente como a gente fala aqui, um Sam Lover, né? Um item que é amado pelo nosso sócio, realmente você vê valor no membership, mas é preciso explicar isso para que as pessoas conheçam. Cláudia, e você falou desse membership, agora não me lembro de cabeça, mas você falou alguma coisa sobre o crescimento através do canal digital, né, desses members. O crescimento de 200% geral, e a gente tem o dado que cresceu 121% via canal digital, né, Maurício? Em 2023, né? Certo? Isso, em 2024, comparado com 2023, isso aí, nesse ano agora. A gente, quando eu cheguei aqui, eu cheguei em junho de 22, que foi exatamente quando o Carrefour, contar um pouquinho rapidamente a história, porque ela é curiosa. Perfeito. O Sams Club no mundo pertence ao Walmart. Quando o Walmart sai do Brasil, ele é vendido, né, para um fundo de investimento que compra todo o portfólio de lojas do Walmart e transforma em Grupo Big. E aí mantém o Sams Club, porque o Sams Club sempre foi, a gente brinca aqui que sempre foi uma joia, sempre deu resultado no Brasil, ainda que menor. Lembra que nesse momento a gente está falando ali de 30, 35 clubes apenas, mas sempre deu resultado, porque realmente é um modelo único, é um modelo muito apaixonante. Então sempre deu resultado, mas era menorzinho, e aí transforma as lojas do Walmart em Grupo Big. Isso acontece ali entre 2019 e 2022. 2022 o Carrefour compra o Grupo Big, transforma todas as lojas do Big ou em Carrefour ou em Atacadão, que são as bandeiras que a gente tem dentro do Grupo Carrefour, e mantém o Sams Club como o clube de compras do Carrefour aqui no Brasil. Então, no mundo inteiro pertence ao Walmart, no Brasil pertence ao Carrefour, claro que a gente tem direito de uso de marca aqui no Brasil, somos super parceiros do Walmart fora do Brasil, então estamos sempre em contato com eles, mas essa é a história. Eu chego justamente nesse momento, em junho de 22. Naquele momento, o Sams estava estagnado ali em termos de crescimento. Com a chegada do Grupo Carrefour, existiu esse investimento muito grande, porque faz sentido agora, dentro do portfólio do grupo, olhar em que local funciona um atacadão, em que local funciona um Carrefour, um hipermercado, um Carrefour Express, um supermercado, em que local funciona um clube de compras. Então, a gente passa de 41 unidades para 58 unidades em 2 anos e dobra a base de sócios. Esse crescimento tão acelerado da base de sócios teve duas estratégias principais. A primeira é essa que vocês falaram, né, um investimento muito grande em digital. Eu sou uma pessoa oriunda de marketing digital, trabalhei a vida inteira com digital, então a gente não fazia nada, praticamente muito pouca coisa no canal digital. O Sams, ele cresceu organicamente. Então, eu comecei um trabalho de marca, de uso de dados muito fortemente aqui, porque eu tenho um diamante, porque eu tenho 100% dos dados identificados, porque para comprar tem que ser sócio. Então, se vocês fossem sócios, eu puxasse todas as suas informações, eu ia saber que dia veio, que dia não veio, o que comprou, deixou de comprar, que hora que gosta, qual produto preferido, qual categoria, tudo que você possa imaginar. Então, a gente transforma isso no entendimento para devolver a experiência para o nosso sócio. E isso também, obviamente, vai ser usado para a gente fazer a conquista de sócios, né, dos nossos perfis mais rentáveis, dos perfis que a gente mais quer dentro do clube. E aí a gente começa a crescer muito fortemente através dessas estratégias de digital. E a segunda é a estratégia de parcerias estratégicas. Então, hoje a minha área de vendas faz parceria com empresas que têm grande número de clientes associados às suas carteiras. Então, os grandes bancos, as grandes companhias aéreas, são todas parceiras do Sams, que a gente consegue, seja indo atrás do RH para oferecer o Sams como benefício para os funcionários, seja
para um banco que tem na sua carteira cartões de crédito de volume muito bom, com um cliente muito bom, a gente entrega ali o Sams como um benefício dentro do programa de pontos, enfim, uma série de estratégias. Isso fez com que a gente alavancasse a base de sócios desse jeito. E, Cláudia, muito interessante essa forma de vocês trabalharem, muito legal, tá? Faz muito sentido. E eu fiquei agora com a seguinte dúvida, chamando cada unidade de clube, pressupõe que cada unidade vai ter uma gestão de categoria e de portfólio diferente. É isso mesmo? Quer dizer, vocês customizam a unidade de acordo com o padrão de compra dos membros, o perfil de membro ideal daquela unidade? Como é que é essa gestão geográfica? A gente não muda o sortimento do Sams ele é único no Brasil inteiro, justamente porque as negociações são muito importantes para a gente conseguir um bom preço. Você imagina que eu tenho que negociar com a indústria uma embalagem que foi desenvolvida só para o Sams. Então, um shampoo de 1 litro que na farmácia você só encontra 250 ml, só encontra 1 litro no Sams. Então, isso é toda uma negociação da nossa área comercial com a indústria que eu não consigo fazer, mas então dos 58 eu vou vender só em 4, eu vou vender só em 10. A gente vende em todos os clubes, num volume realmente alto, mas o que a gente faz é usar dados para entender comportamento e aí sim ativar as ofertas que façam sentido para você, totalmente diferente do que para mim. Então eu brinco sempre isso, né? Não entregar picanha para o vegetariano, não entregar ração para quem não tem cachorro. Então a campanha ela é por CEP. Perdão, a campanha por CPF. A campanha por número de sócio. Então, como a gente tem aqui, quando você fica sócio, você tem direito a colocar um adicional pelo mesmo valor, né? Então, são 2 sócios, por cá a gente chama aqui de household, são 2 sócios dentro do membership. Então, por exemplo, você e sua esposa têm comportamentos de compra muito diferentes. Eu jamais vou ofertar alguma coisa que a sua esposa compra para você e vice-versa. Eu entendo vocês como membros individuais, ainda que vocês sejam uma família. Porque o momento de compra a não ser que ela compre para ele, né? Exato, aí confunde o meu tempo. Mas se ela que compra para ele... Percebeu. Exato, tá tudo certo, né? Respeitar o momento do shopper. Não, o negócio então, no caixa, eles perguntam, você está comprando só para você ou para você e para o seu marido? Muito bom. Exato. E aí a gente usa, agora, né, a gente consegue com inteligência artificial fazer isso de uma forma muito mais escalável. Então a gente consegue usar esses algoritmos para entender de fato. E aí a gente usa isso tanto para comunicação, para personalização de oferta, quanto para devolver isso para a área comercial, que vai conversar com a indústria. Então, mostrar para a indústria o poder que a gente tem no Sams, né? O poder de venda. Então, a gente tem uns dados assim, muito interessantes. A gente é o maior vendedor de Finish, que é o lavador de louça do Brasil, com apenas 58 clubes. Então, isso é muito importante para a gente ter esses dados, devolver isso para a indústria entender realmente o potencial que existe aqui dentro, né? Dessa fidelização que a gente falou tanto, desse sócio que, depois dessa barreira de arrebentação, nos prestigia e quer voltar e centralizar as compras aqui conosco. E teve alguma adaptação do modelo de membership dos Estados Unidos para o Brasil, ou foi replicado ipsis literis? Tem algumas adaptações, sim. Muito mais no sortimento, que o brasileiro tem características específicas, e o México e a China, outros lugares onde o Sams tem operação também. Então, vou dar um exemplo curioso, assim. O brasileiro adora lençol e toalha branca. E o americano adora lençol e toalha azul marinho e marrom. Se a gente botar um lençol para vender marrom aqui, ninguém vai comprar. E branco lá, eles não compram. Então, tem umas características, assim, curiosas, que a gente fala, a gente gostaria de trazer esse lençol de 300 fios que a gente vende no Sams com preço incrível, branco. Eu falo, branco? Mas branco não tem aqui. Eu falo, pois é, mas no Brasil tem que ser branco, bege, azul claro. Então tem coisas específicas, assim, curiosas sobre o brasileiro. E, obviamente, o sortimento especificamente de perecíveis, como a gente consome carne mais fresca, peixe mais fresco, menos congelado, né? Mas só isso, basicamente. O resto do modelo, que é um modelo de operação muito simples, né? Quando você entra no Sams, a gente não tem aquele modelo cheio de coisas, justamente é uma caixa simples de cimento com pallet e os produtos. Os produtos falam por si só. Por que isso? Porque a gente tem que devolver em preço. Se eu começo a colocar um monte de frufru na loja, o fatiador do queijo, a mocinha que te atende para selecionar o produto,
produto, eu vou ter que cobrar isso do meu cliente no preço da mercadoria. E a gente não quer fazer isso, porque o nosso modelo é ser produto disruptivo, né, produto diferenciado a preço disruptivo. Então, esse modelo é idêntico ao dos Estados Unidos. Se você entrar no Sam's Club nos Estados Unidos, você tem que sentir que ele é muito parecido com o Sam's Club no Brasil, com essas diferenças de cultura, né, que é um pouco mais pontual. Legal. E você falou bastante do uso de dados ali, de inteligência artificial, e aí o Rodrigo trouxe a questão do CPF, né? Hoje ou se você puder, né, talvez trazer, você falou de um dos cases ali que foi de um item para lavar louça, né? Tem algum exemplo de algum case de sucesso que vocês tenham um produto, alguma coisa que tenha sido realmente um case de sucesso que tenha a conclusão dessa promoção, desse produto tenha sido através do uso de dados, que você possa compartilhar, só para a gente ver na prática como isso funciona para quem é membro? Tem sim. A gente tem alguns casos aqui muito curiosos. A gente sempre faz o teste, pensa lá que você é responsável por essa área comercial, você tem que colocar um produto e você tem que tirar algum. Então imagina essa decisão super difícil, né, de tomar. E aí, obviamente, toda a área comercial se baseia muito na questão dos dados para apostar naqueles produtos. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, nem sempre a gente tem essa assertividade. Sim. E aí, às vezes, alguns casos dão muito certo. Então, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, de mirtilo. Mirtilo é uma fruta que não é tão brasileira, não é, né, não cai tanto no gosto popular do brasileiro. Mas a gente hoje é um dos maiores vendedores de mirtilo do Brasil. Outro produto, tâmara. A gente traz uma tâmara importada de Dubai, que vem numa embalagem maravilhosa, inclusive presenteável, incrível. A gente começou com eles com a tâmara simples, agora a gente tem tâmara recheada de amêndoa, a gente tem tâmara com chocolate, porque a gente realmente vende muito. Então, o nosso sócio, ele reconhece a diferenciação do produto. A gente vende banana, a gente vende tomate, vende, mas esses produtos diferenciados, eles fazem realmente o encantamento desse sócio, e aí a gente volta com isso para a indústria e fala, vamos apostar numa embalagem diferente? Vamos apostar num novo sabor de tâmara? E aí a gente aposta e o resultado vem também. Mas hoje vocês pegam, por exemplo, o comportamento de compra daquele membro, aqueles membros, né? O grupo de membros que comprou a tâmara X. Então, pega esse dado e aí traz uma tâmara nova, e quando traz essa tâmara nova, dispara uma notificação para ele, chegou uma tâmara nova agora com cobertura de chocolate. Esse trabalho é feito através de um aplicativo de celular. Como que é feito isso? A gente tem aqui dentro da área de CRM, que fica sobre a minha liderança também, todo o comportamento mapeado desse consumidor. Então, por exemplo, eu sei diminuição de comportamento ou mudança de produto. Então, a gente tinha, por exemplo, um papel higiênico específico que a gente vendia muito. E a indústria resolveu descontinuar esse papel higiênico. Para a gente era um desespero muito grande, porque a gente sabia que isso ia impactar o nosso sócio. E eles descontinuaram por uma questão de preço, da celulose, etc. E aí a gente viu para onde esse sócio migrou o comportamento dele, desse papel. Muitas reclamações, mas eles migraram o comportamento, alguns deixaram de comprar aqui, e outros migraram para outro papel. Então, a gente sabia que isso ia acontecer, a gente começa a estimular esse comportamento para apresentar novos produtos similares para ele. Então, esse é um trabalho que a gente faz. O outro trabalho é, por exemplo, lançamento de produto, como eu falei da tâmara. O outro trabalho é, por exemplo, identificar que numa cesta de consumo, esse sócio não consome, por exemplo, açougue com a gente, ou perecível com a gente. Açougue tudo bem, porque ele pode ser vegano, mas perecível todo mundo consome. Então, o que está acontecendo? Ele está comprando em algum lugar, vamos estimular com alguma oferta específica, vamos apresentar a categoria para ele, vamos dar um cupom de desconto. Então, isso acontece no CRM em todos os canais. A gente percebe qual o canal de maior uso do nosso sócio, se é o aplicativo, se é e-mail, se é WhatsApp, se é SMS, e a gente dispara essa comunicação sempre pelo canal preferencial dele. Então, tem o uso de dados e de estudo ali do comportamento de consumo, tanto para melhorar o sortimento das lojas e os produtos, né? Quanto para direcionar uma promoção ou enfim, fazer um upsell. Um upsell ali direto com os clientes, né? Nas duas frentes. E nas duas frentes. A gente desenvolve também aqui os algoritmos internos para melhorar a experiência. Então, exemplo, a gente tem o NBO, que é o Next Best Offer, né, como a gente chama, que é entender o comportamento da Cláudia, o que a Cláudia compra, então eu consigo mandar para a Cláudia que pessoas iguais à Cláudia compram e ela ainda não compra. Então eu estimulo esse comportamento. Legal. Né? Iguais não, porque a Cláudia ela é uma pessoa única do mundo. Exatamente, parecidas com a Cláudia. Mas essa comunicação daí ela vai em diferentes formatos, pode ser SMS, pode ser... Aí lá quando ele vira um membro, ele autoriza quais os lugares que ele aceita receber, enfim, legal. Exatamente, ele
autoriza, eu percebo qual meio ele se comunica mais, ele gosta mais de receber, e aí, obviamente, eu privilegio esse meio. Outro algoritmo que a gente desenvolveu aqui que os sócios adoram é o algoritmo de recompra. Então, eu consigo identificar exatamente o seu ritmo de compra. Se você compra suco de uva todo dia 15, eu sei. Então, dia 10 eu vou comunicar a você que o seu suco está acabando. Eventualmente, vou te dar uma oferta naquele seu suco, vou colocar direto no seu carrinho do e-commerce ou você vai retirar no clube. Então, a gente tenta ajudar ali o comportamento, sempre devolvendo essa experiência para o membro, usando dados para, de fato, melhorar a experiência dele com a gente. Ô, Cláudia, você falou de carrinho online, e aí eu fiquei com a seguinte dúvida. Então, a pessoa pode comprar online e receber em casa também? Pode comprar no clube físico, você pode comprar online e receber em casa, você pode comprar online e retirar no clube. E aí compra direta com vocês, daí eu via direto no nosso app. Isso, direto no nosso app ou no Olha nosso só. site. Pô, que interessante, Você pode hein? comprar e agendar a sua retirada, né? Se você está passando por um clube, você já faz a sua compra e retira, ou você recebe na sua casa, ou você vai direto no clube e compra no mundo físico. Não, eu preciso ser bem sincero que eu desconhecia esse modelo, né, de vocês, muito sinceramente, e é curioso porque tem um Sam's perto da minha casa, mas eu achei genial o modelo. Genial, achei muito interessante essa proposta de valor que você colocou. E realmente é impressionante como é um exemplo, é um case de criar solução para um segmento que parece que não tem inovação para ser agregada, né? Eu sei que é um modelo já antigo de membership, pelo que você falou, porque o Sam's Club já existe há décadas aí, né? Mas eu que só conheci o atacado e o varejo, para mim, confesso que me pareceu algo bastante fora do óbvio e muito coerente a proposta, muito coerente, né? A gente gosta de brincar, de falar que a gente é a terceira via, porque é um pouco isso, né? A gente no final das contas, a gente compete com todo mundo e não compete com ninguém. Então, é bem isso, porque a gente tem produtos alimentares e não alimentares. Então, nesse sentido, a gente compete com todo mundo. Mas, por ter essa proposta de valor realmente muito única, muito diferenciada, né, de produtos exclusivos a preços disruptivos em embalagens maiores, a gente sempre gosta. Todo mundo que não conhece, eu adoro receber no clube, fazer a visita junto, porque explicar sobre o sortimento, às vezes você vê uma embalagem super bonita, mas você não entende direito. Então, explicar, por exemplo, essa história do lençol de 200 fios, lençol de 1000 fios, que a gente vende lá importado, né? A história da tâmara. Então, explicar realmente como aquele produto foi trabalhado. A gente, mais do que pessoas da área comercial, a gente tem gestores de categoria, de fato, pessoas especialistas, pessoas que estão aqui há 10 anos estudando sobre vinho. A gente tem um sortimento de vinho gigantesco, então super profundo. A gente traz vinícolas que não operam no Brasil para operar no Brasil através do Sam's, com vinhos realmente exclusivos. Então, realmente são profundos conhecedores dessas categorias para trazer o que tem de melhor para o cliente do Brasil. Legal. E pensando nos próximos passos do Sam's Club no Brasil, né? Em termos de aquisição de membro, de abertura de unidades, quais que são, o que está no roadmapping de vocês aí, o que está no planejamento para 25, 26, enfim, quais que são os objetivos? A gente acredita que tem espaço, a gente está com 58 clubes, a gente acredita que tem espaço para ter até uns 100 clubes no Brasil, né, pelo tamanho da população, pela penetração da classe AB, e então a gente está, obviamente, nesse caminho aí de expansão, que é um caminho que faz sentido para o Grupo Carrefour. Agora a gente, né, terminou aí esse 1 ano e meio, 2 anos de aquisição do Grupo Big, que é um momento bastante complicado, né, 2 gigantes do varejo se fundindo, e agora a gente tem mais clareza de olhar para as regiões, aquilo que eu falei, ver aonde funciona o atacadão, ver aonde funciona o Sam's, ver aonde está funcionando o hipermercado. Então, a gente tem sim um plano de expansão que vai continuar em 2025, 2026. E aí, obviamente, com isso vem o crescimento da base de sócios. Ano que vem é um ano super importante para a gente, tanto para Carrefour quanto para Sam's, porque a gente faz 50 anos de Carrefour no Brasil e 30 anos de Sam's no Brasil, então é um ano festivo para a gente. Vai ter bastante coisa bacana aí para os nossos clientes. Então, está dentro dos planos do Grupo Carrefour continuar expandindo o Sam's por esse movimento realmente que é único. Acho que o Grupo Carrefour tem uma benesse aqui única no mercado alimentar. A gente tem todos os formatos dentro do grupo, né? Você quer comprar barato, com volume, produtos de entrada,
as melhores promoções, você tem um atacadão para você. Você quer comprar um sortimento amplo, seja para sua casa, seja o pneu que você comentou, seja com muita opção, você tem o hipermercado do Carrefour. Você quer comprar rapidinho, perto de casa, você tem o Carrefour Express. Você quer um clube de compras para encontrar produtos únicos, exclusivos, que você não encontra fora do Brasil, só encontra fora do Brasil, você tem o Sam's Club. Além disso, tem e-commerce, além disso, tem drogaria, Carrefour e posto de gasolina. Então, é um ecossistema muito relevante para esse cliente fazer o que ele quiser aqui dentro do grupo. Então, isso tem uma potência muito grande e é para esse caminho de explorar mais isso cada vez mais que a gente vai indo. Eu só preciso te confessar que eu não consigo desassociar o Sam's do Walmart por causa que leva o nome do fundador, né? Sam. Para mim é difícil. Exato, exatamente. Eu também, eu não sabia que tinha sido feita essa venda aqui depois da saída do Walmart. Eu achava que era a única, que o Walmart ainda estava no Brasil via Sam's, né? Mas muito interessante, fez muito sentido esse portfólio do grupo Carrefour. Esse ecossistema que você desenhou é mágico, né? Porque você está atuando de ponta a ponta nas demandas de compra, né? Da população, de compra de primeira necessidade, né? Então, muito interessante, muito interessante. Isso, hoje no Brasil, só o Carrefour tem essa possibilidade. Se você olhar todas as outras multinacionais de varejo alimentar, todas foram embora do Brasil, né? O Walmart foi embora, o Grupo Cassinô, que tinha o Pão de Açúcar, foi embora, né? O Açaí, que fazia parte do Grupo Pão de Açúcar, agora é uma empresa independente separada. Então, que são empresas, e tem os regionais, que são muito fortes, né? Os atacarejos regionais, principalmente, as bandeiras de supermercado regionais, mas a gente, como ecossistema de grupo, e tentando desenhar isso, que é muito do meu chapéu, é muito da minha função, desenhar isso, em devolver experiência para esse nosso cliente dentro do grupo de forma transversal, eu acho que a gente tem um potencial muito grande aqui de fazer isso de forma bastante consistente para o cliente. Os outros grupos, engraçado, né? Os outros grupos, eles se nicharam, né? Até os locais, que nem você falou, né? Pegou um perfil específico de varejo mais premium, o outro ficou numa coisa mais base, vocês têm um portfólio que atravessa tudo, né? Como você falou, eu não tinha me dado conta disso, mas talvez não exista, não existe, acho que nenhum outro player que atenda todas essas partes da cadeia, né? Então... Eu diria até que fora do Brasil mesmo, eu não me lembro de nenhum player de varejo que tenha essa atuação tão transversal. E aí vem uma reflexão aqui, né, que é o tanto de oportunidade que o nosso país dá para as empresas que insistem, que investem no país, porque, quer dizer, o pessoal foi saindo, o grupo Carrefour foi ficando, foi firmando o pé e foi ocupando vários espaços que lá fora é quase impossível de fazer. Por exemplo, nos Estados Unidos você não tem... Tudo bem, vai ter o Walmart lá que tem essa atuação de clube, de supermercado, né? Mas você ter essa atuação tão granularizada na cadeia de varejo e atacado, com 4 marcas aqui, né? Em cada degrau do setor. É a core dos a core do... ótima analogia. Quer dizer, pegou de ponta a ponta as demandas, né? Muito legal. Cláudia, queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo aqui com a gente. Só um adendo, a core também é francesa, né? Exato. Então, olha aí. Inclusive são parceiros nossos, fazemos muito negócio junto. Aquela parceria lá que eu comentei de olhar empresas que têm grandes bases para a gente fazer sinergia, eu acho que essa é uma boa estratégia, a gente é bastante parceiro, mas eu acho que é exatamente isso que você falou, acho que esse olhar de consistência e de investimento no Brasil, que a gente sabe que, a gente como brasileiro sabe que não é trivial, né? É um país complicado, mas é um país que tem uma possibilidade absurda para quem abraça de fato, para quem insiste. Hoje o Carrefour é um dos maiores empregadores privados do Brasil, a gente tem muito orgulho disso, de continuar insistindo. Semana passada eu estava conversando com um funcionário que tem 48 anos de Carrefour, ele tem mais de Carrefour do que eu tenho de idade. Então é tão bonito ver essas histórias, né? E saber que a gente continua, né, participando da vida da população. Eu acho que é bem isso mesmo, quando a gente insiste, e a gente é muito feliz de ter continuado aqui e fazendo 50 anos ano que vem. Eu lembro do Carrefour que quando logo que entrou no Brasil, a gente ia de roller
né? Eu tô perto dos 40 aí. Você ia andar no estacionamento. As funcionárias, não, as funcionárias internas, De vocês lembram patins, disso? né? Elas ficavam Sim, de sim. patins. Sim, E aí até as hoje. crianças que iam com os pais iam de patins também. Assim, É. era uma febre no começo. Hoje Era uma- os clientes não fazem mais isso, mas no começo os Não, clientes faziam. mas eles adoram as patinadoras até hoje. É um ícone muito forte da nossa marca. Elas continuam nos hipermercados e é incrível. As pessoas adoram, tiram foto. Elas quase são mais celebridades das lojas. Mas eu me identifiquei com isso que a Cláudia falou de investir em apostar no mercado local, porque ontem mesmo a gente estava falando dessa balançada que deu no mercado agora com o dólar e desconfiança no mercado, e eu estava conversando do nosso planejamento do ano que vem, que é bem agressivo, né? A gente está num ritmo de crescimento super acelerado aqui, e a gente entrou em questionamento, putz, acho que o ano vai começar um pouco lento. Será que a gente não retarda um pouquinho o ritmo de crescimento de headcount aqui e tal? E a conclusão que a gente chegou é: vamos pisar a fundo, vamos manter o plano, né? Não vamos mudar o plano, vamos pisar a fundo, porque pode ser que arranque devagar, mas o médio e longo é bom. O médio e longo prazo é favorável. Então, acho que estamos na mesma página em questão de perspectiva de país, de manter visão de longo prazo nos investimentos, né? Não ter visão imediatista, né? Muito bem. Cláudia, muito obrigado por ter vindo até aqui. Adoramos o papo, super legal. E esperamos te ver de volta aqui, né, Maurício? Vamos contar o case das loja número 100, né? Quando chegar, a gente... Maravilhoso. É verdade. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Eu espero vocês no Sams, né? Já que vocês vão conhecer um pouquinho mais. Acredito que tenham ficado com um pouco de vontade. Vai ser um prazer receber vocês lá para conhecer um pouco do nosso modelo. Não, eu vou ser muito sincero. Eu vou lá com certeza. Porque eu tenho um problema que eu gosto de manter hábitos, né? Então, como eu nunca tinha ido, eu nunca fui e não queria. Agora que surgiu esse tema, é que eu sou uma pessoa de repetição de hábitos. Eu vou confessar, eu já fui, mas não. Agora eu vou voltar aí, depois da nossa conversa. Ótimo. Mas eu acho a proposta genial, porque eu adoro comprar, por exemplo, você falou, deu um exemplo perfeito, lençol, né? Lençol com alta qualidade. Puxa, é um negócio que se você for comprar, preços exorbitantes. Né? Caríssimo, caríssimo. E então assim, putz, você tá ali no mercado, vê uma promoção legal, já pega isso aqui, pega aquilo ali. Daí não precisa ficar caçando coisas, né? Então achei a ideia bem coerente. E aí quando eu for na tua casa, tu tá cheio de produto importado lá. E acho que é uma boa, né? Chocolatinho. Eu brinco com os meus amigos que a melhor maneira de eu fazer sócio na minha casa, obviamente, por questões óbvias, tem muita coisa do Sams. Eu recebo as pessoas para jantar e boto todas as coisas ali. Nossa, mas que macarrão maravilhoso, parece o francês. Eu falei, então é francês, vem do Sams. Então a melhor maneira de fazer sócio é mostrando os nossos itens mesmo. Muito bom, Cláudia. Então fica já o convite para a gente fazer um acompanhamento anual aqui desse case, né, Maurício? E acompanhando essa evolução, que eu acho que é um case nacional com muito potencial, né? Beleza? Bom, para todos e todas que acompanharam até aqui o episódio, fica o convite para navegar na playlist aqui do Raise the Bar, conhecer outros cases, tendências e boas práticas bacanas de vendas e marketing. E por essa semana é isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.